Olá, bom dia! Sexta-feira, 2 de setembro de 2016. E o tema que nós vamos discutir hoje é o tema que você escolheu na última enquete. Dicas para corretores de imóveis. Então, esse é o tema que você escolheu. E para conversar sobre este assunto, participará comigo o nosso subdelegado seccional da Zona Norte, o meu amigo Plínio Lins Nakamura. Plínio, bom dia, muito obrigado por sua participação nesta edição do Cresce Esclarece. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os espectadores que estão aí nos ouvindo. É um prazer imenso estar participando aqui do Cresce Esclarece e vamos tentar aí ajudar os colegas da melhor forma possível. Olá, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Você tem alguma dica para encaminhar aqui para a TV Cresce? Pode encaminhar pelo Facebook, pelo YouTube. Uma dica importante, em colaboração a todos os corretores brasileiros. Encaminhe essa dica, participe, estamos aguardando a sua participação. E vamos seguindo aqui. Descobrir o foco, olha nos slides, descobrir o foco. O que é que nós queremos falar sobre este assunto? É porque muitas vezes nós encontramos colegas que descumprem o código de ética profissional. E eu normalmente costumo dizer que quem descumpre o código de ética profissional pode ser aquele colega que não tem vocação para ser corretor de imóveis. Ou ele ainda não encontrou o foco dele na nossa atividade profissional. Na nossa atividade nós temos um leque de serviço. Precisa encontrar o seu foco nesse leque de serviço que a profissão oferece. Ok, gente? Certo, Plínio? Comente sobre isso. É verdade, Gilberto. Há muitos dos nossos colegas que, infelizmente, não seguem o Código de Ética Profissional. O Código de Ética Profissional ele deve ser seguido criteriosamente pelos corretores de imóveis. Lembro bem que, além de seguir o Código de Ética Profissional, o corretor de imóveis ele deve também ter um foco naquele determinado campo onde ele quer atuar. Seja ele vá atuar com imóveis industriais, com imóveis rurais, com imóveis comerciais, mas o foco dele deve estar sempre voltado para que ele entenda qual é a melhor coisa que ele pode fazer dentro do imóvel. Ele deve conhecer a legislação pertinente, ele deve saber sobre conhecer bem o imóvel, saber descrever bem o imóvel para seu cliente, ele deve ter informações precisas sobre o que passar para o cliente dele, para que ele possa se sentir seguro, para que o cliente possa ter segurança nos negócios. Essa segurança, ela vai partir do corretor de imóveis. Então, é muito importante aos colegas corretores que conheçam bem o produto, que conheçam bem a legislação vigente, que conheçam bem também o seu cliente, o objetivo que ele tem, o que ele quer, aonde ele quer chegar, seja lá em qual campo for. Se trabalha com lançamento, se trabalha com imóvel rural, se trabalha com imóvel comercial, não importa. O importante é que o corretor mantenha o foco naquilo que ele quer seguir. Que ele não tente abraçar de uma vez só todos os imóveis ao mesmo tempo. Que ele escolha um campo e ele se especialize naquele campo. Aliás, vamos lembrar, né, Gilberto, que a palavra-chave de hoje é especialidade. O corretor deve ter especialidade no que faz. Ele não deve tentar abraçar todos os campos ao mesmo tempo. Isso é muito importante, né, Gilberto? Quando nós estamos falando em foco, para você entender a questão da especialização, minha gente. Em pleno século XXI, o corretor de imóveis não pode querer abraçar tudo que o leque de serviço nos oferece. Olha, para você entender melhor, fazer uma brincadeira aqui. Você está vendo aqui, olha, vai aparecer um pato. O pato, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ele quer voar, nadar e andar. Só que ele voa mal, anda mal e também nada mal. Não podemos ser assim. Descobrir o foco para que possamos prestar um serviço à nossa clientela de uma maneira coerente, de uma maneira profissional, minha gente.
Seguindo aqui no slide. Alienação de imóveis em lançamento. Eu vou dizer aqui, generalizando, eu posso dizer que aqueles corretores que atuam nos plantões do lançamento, eles precisam sim dominar, ser bom, ser expert em quê? Sobre crédito imobiliário. Uma grande maioria dos lançamentos se faz através de financiamento imobiliário. Então ele tem que dominar, porque ele vai ser o primeiro a atender aquele cliente. Então ele tem que ter todo o conhecimento sobre crédito imobiliário, sobre o normativo do fundo de garantia, quem pode e quem não pode utilizar o fundo de garantia. Então ele tem que dominar, não tem como. Conhecer bem o produto. Quando a gente fala conhecer bem o produto, minha gente, não é a planta em si, o empreendimento, é acabamento que vai no empreendimento, tipo de elevador, enfim, tudo que você possa descrever ao seu cliente para que ele possa entender, não é? E ele possa depois discernir se é isso que ele quer ou não. Outro detalhe importantíssimo, os corretores que trabalham em plantão precisam saber sobre o contrato que o cliente irá assinar. Ele não pode ficar alheio a isso. O corretor que trabalha em plantão, ele não é simplesmente um mostrador, ele é um corretor de imóveis de lançamento. Então ele tem que buscar esta profundidade de conhecimento e lançamento. O que o cliente for perguntar, por exemplo, sobre a questão arquitetônica, sobre a questão de projeto estrutural, sobre a questão das fundações, como é que é feito, o prédio é firme, não é firme, por aí vai. Então o corretor precisa, de fato, na questão de lançamento, se ater a esses detalhes, essas dicas que nós estamos dando aqui, não é, Plínio? É importante, muito importante. E vamos seguir aqui. Aí nós temos o corretor que trabalha com imóvel de terceiro. Né? Então podemos dizer que quem trabalha com imóvel terceiro, ele precisa ser um corretor um pouco mais completo. Ele não pode ser, em pleno século XXI, um mostrador de imóvel. O mostrador hoje é a coisa mais fácil, isso aí, não precisa nem de corretor de imóveis, não é verdade? Mas vai chegar essa época, o jeito que está a nossa informatização, que o cliente não vai nem precisar mais visitar o imóvel, não é? Mas deve chegar este momento. Então o que eu quero dizer com esse completo? Olha, Plínio, vamos acompanhar aqui. Saber captar com qualidade. Você é o colega corretor que fala com o proprietário e capta a mercadoria pelo preço dele, ou você discute sobre uma questão de avaliação? Importante ou não é, Plínio? Lógico que é muito importante passar para o cliente a avaliação correta sobre o imóvel, saber distinguir para que aquele imóvel vai servir, se aquele imóvel serve para um fundo de comércio, se ele serve só para o fundo residencial, saber se aquilo lá pode ser usado de uma forma para a indústria. Então, enfim, o corretor tem que conhecer. Ele tem que conhecer, inclusive, sobre o zoneamento, sobre o plano diretor aí, que todos nós, corretores, já ouvimos falar. É muito importante que o corretor estude, que ele busque informações sobre o plano diretor, sobre o zoneamento, para que ele possa passar essas informações técnicas ao cliente dele de uma forma segura, de uma forma tranquila, para que o cliente possa sentir firmeza, segurança nele. Porque a segurança do cliente, ele depende da informação do corretor. Para isso, o corretor, novamente, tem de se especializar, tem de procurar informação. O Cresce São Paulo está aqui para ajudá-lo. Todas as quartas-feiras, a Quarta Nobre, para que ele venha aqui, para que ele aprenda mais, para que ele tenha discernimento sobre as informações mais variadas sobre o imóvel, sobre o atendimento ao cliente. Então, isso que o Gilberto destacou é muito importante. Nós devemos seguir sempre na linha da especialidade. Como captar com qualidade? Entre na TV Cresce, assista numa das edições do Cresce Esclarece, como captar com qualidade. Documentação do imóvel do proprietário. O corretor não precisa saber sobre documentação, não precisa saber por que o proprietário está vendendo, se ele tem algum problema na justiça. Tudo isso, quem trabalha com imóvel terceiro precisa dominar. Outro detalhe. Quem vai fazer a captação, normalmente ele vai fotografar o imóvel. Você sabe fotografar o imóvel? Por quê? Olha, dê uma voltinha no site, dá uma olhada nas fotos que o pessoal coloca. Tem foto que é umas fotos absurdas, minha gente. Então nós precisamos tomar cuidado. E como é que eu vou fotografar corretamente? A TV Cresce disponibiliza para você como fotografar.
Aprenda como fotografar, ok? Outro detalhe, conhecer também profundamente sobre o sistema financeiro de habitação, sobre o sistema financeiro imobiliário, sobre saque de fundo de garantia. Sem isso, fica difícil de você dar um atendimento ímpar ao cliente que lhe procura. O cliente, quando procura um corretor de imóveis, ele procura, não é porque o corretor é bonitinho ou ela é bonitinha, ok? Ele procura porque ele precisa. Ele tem um problema para ser resolvido. E o corretor tem que encarar nesta condição. Ele vai ter que resolver, terá que resolver o problema do cliente que lhe procurou. Ok? Se você tem um problema de saúde, você vai procurar quem? Um médico. O médico sabe que você está com um problema de saúde. Na área imobiliária, se o cliente nos procura, é porque ele está com um problema, não é, de imóvel e nós precisamos resolver. Ou é para alienação, ou é para aquisição, ou é para locação, ou é para locar. Tudo bem? Vamos seguindo aqui, ó. Cumprir a lei sobre autorização. Autorização de vendas, nós precisamos respeitar a lei 6.530. Estará no seu artigo 20, salvo engano, inciso 3º. Dá uma olhada na nossa legislação, minha gente. Ser ético na colocação de placa, esse é um detalhe importantíssimo. Se você vai no imóvel e já tem uma placa, primeiramente tem que saber se esse colega está devidamente documentado de acordo com a lei. Não é simplesmente você ir lá espetar sua placa porque o proprietário autorizou. O proprietário é leigo. Nós somos uma classe profissional. Onde fica o código de ética profissional aí, Plínio? É verdade, Gilberto. Isso que você acabou de comentar é muito importante. Veja bem, a questão das placas, os corretores, os nossos colegas de trabalho, eles estão acostumados a passar na frente dos imóveis e a ver várias placas colocadas no mesmo imóvel. Lembramos que tanto o Cresce São Paulo quanto a Prefeitura do município de São Paulo, através da Lei Cidade Limpa, coíbem esse tipo de funcionabilidade. Não é isso que vocês devem fazer. Prestar atenção na questão de vocês terem uma autorização por escrito também não é facultativo. É obrigatório que você tenha essa autorização do proprietário para poder trabalhar o imóvel. Quando vocês perceberem que vocês chegam num imóvel e existe aquela quantidade de placas gigantescas colocada naquele mesmo imóvel, não coloque mais a sua placa para que seja mais uma. Converse com esse proprietário, tenha um diálogo com ele, tente levar para ele conhecimento, tente mostrar para ele que não é esse o caminho para que ele possa negociar com velocidade esse imóvel. Muito pelo contrário, essa quantidade de placas excessivas no imóvel, ela demonstra de uma certa forma para aqueles que estão procurando o imóvel, dá-se a impressão que o proprietário está desesperado para alugar, para vender, e isso atrapalha na negociação. É melhor ele ter uma, no máximo 2 placas de 2 corretoras e o resto dos corretores trabalharem através dos jornais escritos, dos jornais eletrônicos, desses meios todos que o corretor dispõe hoje para anunciar o imóvel. Não necessariamente que seja através daquela placa colocada naquele determinado local. Portanto, você seguir essas normas também é ser ético, também é ser profissional na área. Olha, sinônimo de quantidade de placa no mesmo imóvel significa na mente daqueles que passam e olham problema. Com essa quantidade imobiliária querendo vender um imóvel e ninguém consegue vender. Isto significa que este imóvel tem algum tipo de problema, este imóvel está fora de preço de mercado. Então, minha gente, captar com qualidade, esse é o caminho. Não existe alienação de nenhum imóvel sem uma boa captação. Isso é certo e líquido, ok? E normalmente o grande problema é o preço. Falta de avaliação, falta de discutir com o proprietário o valor real. O proprietário, às vezes, ele é um cliente que quer vender seu imóvel, como qualquer um dos brasileiros, o que é meu sempre vale mais. Então vamos aguardar e amadurecer ele e saber por que ele está vendendo esse imóvel. Nós precisamos saber tudo isso para ver se ele não é um especulador. Se chegar com uma proposta, ele quer mais. E seguindo aqui, ó,
assinatura na ficha de visita. Tem corretores que mandam e-mail para o Cresce, e o Cresce não arruma um advogado para ele porque ele tomou um chapéu do cliente dele. Ué, tomou um chapéu porque ele quis. Vai mostrar o imóvel de terceiro para o cliente? Faça a ficha de visita, que ele assine dizendo que viu com você, para você não ter nenhum problema futuro. E o corretor de terceiro precisa ele saber montar um contrato de venda e compra. Tem aquelas cláusulas específicas, mas todos os contratos não são iguais. Um é diferente do outro, depende do tipo de produto que você está vendendo para o cliente. Não é? Conhecer sobre o cartório de nota, cartório de registro, ok? Isso é importante. Conhecer sobre o livro de registro do Cresce São Paulo. Você sabia que o Cresce São Paulo ele entrega graciosamente a todos os condomínios no estado de São Paulo um livro de registro para a segurança daquele condomínio? Então, todos os visitantes têm que registrar o seu nome, seu RG naquele livro de visita, inclusive o corretor de imóvel, com o cliente que ele vai levar, colocar lá no livro de registro. É uma segurança para o condomínio, mas também serve para uma segurança para o corretor de imóveis, para provar que foi você que levou ele lá nesse imóvel. Então, se você entra num condomínio e não tem um livro, fale com o síndico. Veja se ele não quer receber um livro, é de graça. Nosso agente de fiscalização vai levar esse livro graciosamente, depois quando preencher, nós vamos recolher. Vamos dar segurança a esse condomínio, ok, minha gente? E uma boa dica aqui para quem trabalha com imóvel de terceiro. Mostrar quantidade de imóvel não significa você querer alienar um desses imóveis para o cliente. Você mostra tanto que o cliente sabe nem o que vai comprar. Você tem que ter um propósito. Entrando na TV Cresce, você vai ver lá sobre esta questão, né? Ok? TV Cresce tem tudo que você precisa, minha gente. Então você seleciona 3 imóveis. Eu costumo dizer assim, você sabe mais ou menos o que ele quer. Você pega 3 imóveis no mesmo preço, você vai levar um que ele não vai gostar. Ele não vai gostar, você vai saber que ele não vai gostar. Um outro mais ou menos. E aquele que você acredita que ele vai gostar, você leva. Você vai preparar ele psicologicamente para dizer para você, é esse que eu quero. Ok? Em seguida aqui outra questão de especialização. A alienação de imóveis rurais. É tão simples assim? Nós não podemos separar que é disso. O cliente apareceu, eu quero faturar. Ué, se eu não posso. O Código Civil Brasileiro é muito claro. Se você não tem conhecimento para prestar serviço naquele assunto, você não deve prestar. Então, se você não domina de imóvel rural, por que você ou indica ou vai buscar um parceiro que trabalha com isso? Corretor de imóvel que trabalha, por exemplo, com chácaras, sítio e fazenda. O que é uma chácara, o que é um sítio, o que é uma fazenda? Nós precisamos saber. Ser conhecedor profundo sobre tipo de terra, preservação, utilização, benfeitoria, edificação que tem nesse imóvel, plantação, semovente, por aí. Não vou falar o que é semovente, vai pesquisar na internet o que é semovente para trabalhar com imóvel rural. Legislação, documentação, avaliação, ok? E seguindo aqui, ó, legislação, tá aqui, ó, legislação do INCRA, o certificado, ok? Faça busca na internet para você entender bem sobre essa questão. O Cresce Esclarece tem a edição 161, que nós trouxemos um especialista aqui para falar sobre esse assunto. Ok, minha gente? Então, tudo isso você precisa entender. Agora, vamos falar também sobre áreas industriais, que, salvo engano, que é o foco do nosso convidado de hoje, do Plênio, sobre essa questão de áreas industriais. Eu tenho uma excelente área, muito bem, e daí? Qual finalidade? Eu sei. Eu teria como fazer um planejamento para oferecer para o meu cliente? Então, você que é uma especialista nessa área, comenta sobre essa questão de áreas industriais. Pois não, colega Gilberto. Realmente, essa questão do imóvel industrial é mais uma dos vários ramos que a nossa profissão oferece. Mas, como nós vemos falando já desde o início do nosso programa, a especialidade continua sendo a palavra do dia. No caso do imóvel industrial, eu gostaria de passar algumas dicas para os colegas no seguinte sentido. Aqueles que trabalham com imóveis comerciais e industriais, eles procurem conversar muito com o seu cliente, entender realmente a necessidade dele, se for possível até fazer uma visita na empresa que ele já ocupa hoje, no local onde ele está,
para entender melhor quais são as posições que ele tem dentro da empresa, se ele tem máquinas, se ele é uma transportadora, se ele é uma logística, seja lá o que for que você estiver trabalhando dentro dessa área do galpão industrial, da área comercial e industrial, você precisa entender o foco do seu cliente. Você precisa saber o que realmente ele está precisando, qual é a metragem ideal que ele precisa, para que hoje, e principalmente hoje que nós estamos vivendo essa dificuldade econômica que o país vive, ele não tenha áreas onerosas sobrando, que ele não fique com áreas onerando, isso no caso da locação. E no caso da venda, a dica que eu dou é que vocês procurem analisar a área. A área industrial, muitas vezes, ela possui contaminação do solo. Então, vocês saberem, por exemplo, o que esteve instalado naquele lugar antes de que vocês pegassem aquela propriedade para venda, é muito importante saber. Saber se foi uma indústria, saber se foi um posto de gasolina, saber se foi uma distribuidora de produtos químicos. Tudo isso implica na questão de poluição, na questão do solo, de contaminação do solo. E isso, lembrando que a responsabilidade civil do corretor é muito importante nesse sentido. Vender uma área para um cliente com um solo contaminado, se você já sabia que existia naquele local uma indústria, ou um posto de combustível, ou qualquer outro que venha a causar problemas no solo, pode trazer transtornos, pode trazer ônus para o corretor de imóveis. Então é muito importante ele ficar ligado nessa questão também. Outra questão importante que eu destaco para a questão dos imóveis comerciais e industriais é também, novamente, vamos bater na mesma tecla, a tecla de você conhecer sobre o plano diretor, saber o que naquela via é possível colocar ou não. O zoneamento foi mudado através do plano diretor que a prefeitura do município desenvolveu e todos os municípios no Brasil, acima de 1 milhão de habitantes, foram obrigados também a serem remarcados. Isso é muito importante do corretor saber, até porque ele pode vender gato por lebre para o cliente dele, se de repente ele compra uma área vendendo a possibilidade dele instalar uma indústria e depois de comprar dessa área ele não pode instalar a indústria, este prejuízo vai ser acarretado por responsabilidade civil ao corretor. Então, colega, preste muita atenção quando você estiver trabalhando com áreas comerciais e industriais, porque isso é muito importante. É um bom nicho de mercado a área industrial. Para quem gosta, é um excelente mercado. Existem empresas que têm galpões de logística para locação. Às vezes eles fazem promoção. Pagam até 2 vezes o aluguel para o corretor de imóvel. Se pensa que é baratinho, é tudo valores bom. Tem imóvel aí que é mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. É um bom nicho? Claro que é. Outro nicho de mercado, alienação de fundo de comércio. Posto de gasolina, panificadora, lojas, café, etc. Por aí vai. Detalhe importante, você precisa saber fazer avaliação sobre essa questão do comércio. Você precisa entender também, procurar saber sobre a questão do aluguel, a parte contábil, como está essa empresa, estoque, lucratividade, não é? Vamos falar assim, por exemplo, assim, posto de gasolina, galonagem, quanto vende, de lavagem, por aí vai. Que hoje os postos são tudo postos modernos, né? Uma panificadora, o que ela mais vende? Hoje o pãozinho é o que menos interessa. Quanto saco desmancha, é o que menos interessa, entendeu? Então tem que saber, a avaliação é de acordo com o quê? É de acordo com o lucro desse comércio. E nós temos também uma edição do Cresce Esclarece, como também temos uma edição de áreas industriais no Cresce Esclarece. Tudo tem no Cresce Esclarece. Tá ali, olha lá. Cresce Esclarece, Fundo de Comércio, edição 143. Locação e administração de imóveis, acabamos de falar aqui sobre o galpão industrial. O Cresce oferece mensalmente aqui na sede como alugar e administrar. E já vou dar uma dica para quem quiser trabalhar com locação e administração. É um dos maiores problemas ético-disciplinares aqui no Cresce São Paulo. Essa questão de locação mesmo. O número de processos maior
é sobre essa questão da locação. Então, antes de você começar a trabalhar nesse nicho de mercado, procure buscar prática, procure entender a legislação. Aprenda primeiro. Para quê? Para que você não seja mais um dos contemplados com um problema ético profissional, não é isso, Plínio? É isso mesmo, Muito Gilberto. cuidado, não é? É isso mesmo, Gilberto. Eu diria aos colegas, a dica quanto a esta questão de trabalhar com o imóvel comercial, com administração de imóvel, é que você realmente estude a legislação, é que você entenda a legislação, que você procure especialidade, seja aqui no Cresce Esclarece, ou seja mesmo nos cursos existentes aí que dão habilitação para que o indivíduo possa conhecer a legislação de forma clara, de forma precisa. Para aqueles que não têm ainda a formação jurídica, que não passaram por esta fase ainda, eu diria que vocês procurem os cursos de técnica, de especialização, antes de começarem a fazer a administração imobiliária. Eu posso dizer aqui que tenho a experiência de ter já trabalhado junto à Jucom, que é a Junta de Conciliação aqui do Cresce São Paulo, onde nós recebemos as mais diversas tipos de reclamações dos mais diversos tipos de proprietários, sejam eles residenciais, sejam eles comerciais, sejam eles industriais, a respeito desta questão da administração locatícia. Olha, são os mais diversos absurdos que são praticados pelos corretores de imóveis, pela falta de conhecimento técnico. Muitos usam, inclusive, documentos que não são legais para aquela determinada situação, transformando a situação numa situação jurídica totalmente ilegal, totalmente imprudente e podendo causar prejuízos enormes ao seu cliente. E isso, lembrando que a responsabilidade civil do corretor de imóveis é muito grande nesse sentido, e no caso de ser comprovado que ele realmente, por uma questão de desconhecimento, de falta de prática, cometeu esse erro, evidentemente ele terá que arcar com esses danos. E isso é muito grave, porque o corretor ele já trabalha, ele trabalha muito, ele trabalha com afinco, ele trabalha suando ali, se dedicando. Então, às vezes ele comete, como eu já tive a oportunidade de, numa das audiências da Jucom, perceber que o indivíduo não fez aquilo por maldade. Mas veja bem, a falta de conhecimento não é desculpa para você não ter que pagar depois os ônus causados ao seu proprietário. Então, é importante o conhecimento jurídico sobre esta questão da administração imobiliária. E friso bem, mais uma vez, querem administrar, mas especializem-se. A palavra de ordem hoje é especialidade. Não é isso, Gilberto? Sim. Você quer fazer o curso de como alugar e administrar? Entre no site do Cresce e veja lá qual é o dia. É uma tarde, começa às 13h30, vai até às 18 horas, ok? Então, nós temos aí uma especialista que é advogada que fala, que dá todas as dicas, que trabalha muito fortemente com essa questão de locação e administração. Administração de condomínio. O Cresce Esclarece também tem uma edição de número 76 com um especialista que fala sobre essa questão de como atuar na administração de condomínio. Então, é uma área em que tem poucas empresas, não tem muito não. Ok? São poucas empresas, mas são especialistas nisso, minha gente. E a avaliação de imóvel, olha só, avaliação de imóvel. Fazer o curso de avaliação para se inscrever no CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, de acordo com a Resolução 1066/2007 do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Lei 6.530/78. Todos os corretores de imóveis têm o direito, ele pode opinar quanto ao valor para comercialização daquele bem. Não é a mesma coisa de você ter um curso de avaliação. É diferente, viu, minha gente? Então, avaliar vamos dizer, um imóvel, fazendo um parecer técnico, não é? Colocando o selo do Conselho Federal, não é a mesma coisa que a opinião. Certo, Plínio? Certo, Gilberto.
Eu gostaria, inclusive, de acrescentar aqui as palavras do colega Gilberto, que o presidente do Cresce, o José Augusto Viana Neto, desenvolveu, com base no crescente número de solicitações de corretores, para que fizessem as avaliações judiciais junto ao Ministério Público, junto a órgãos de competência funcionais, como prefeituras, como Estado, como fóruns. Diante do enorme número de solicitações, o presidente resolveu criar um grupo de avaliadores especiais para as CPTANs. As CPTANs foram criadas para que essas avaliações específicas para estes órgãos públicos, como eu já citei, como no caso o Fórum, como no caso do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça, todos esses prédios que são ocupados por entidades públicas pudessem ser auferidos valores, seja de locação, seja de venda. Com isso, o presidente acredita que aquele grupo que foi criado e que vai lá até o local e que desenvolve essa avaliação, essa valoração de mercado, ele se torna, além do corretor se tornar mais técnico, ele põe uma estrela no peito de que ele está realmente prestando um serviço à sociedade. Isso vem a abrir portas para toda a categoria que quer trabalhar nessa área, que quer ter um complemento de renda. É muito importante, porque com isso o corretor pode apresentar para o seu cliente essas avaliações que ele fez para órgãos públicos, órgãos do Estado, órgãos do município, e isso só vem a endossar ainda mais o currículo do colega corretor que hoje nos ouve. Novamente, vocês podem ver que a palavra de ordem, especialidade, se repete também, mesmo quando se trata de avaliação imobiliária, não é, Gilberto? Importantíssima essa questão do grupo de trabalho de avaliadores, minha gente. Quando o Viana pensou nisso, ele não pensou simplesmente grupo de avaliadores voluntários. Vou fazer avaliação sem ganhar, sim, ok? Mas ele pensou muito nos corretores de imóveis. Então tem muitos corretores que ele está inscrito no CNAE, mas ele não tem uma prática ainda para fazer a avaliação de um prédio, 2 prédios, não é? Coisa assim tipo 10, 12, 15 mil metros quadrados. Então, ele não tem prática. O pensamento do presidente Viana foi justamente fazer isso. Cada avaliação é sempre selecionado de acordo com a lista 3 corretores de imóveis. Um deles, o que já tem prática, é o coordenador. Os 2 pode ser o aprendiz, para perder o medo de fazer essa avaliação, ou para procurar aprender a fazer essa avaliação. Ok? Então é nesse aspecto que ele criou esse grupo de avaliadores. Muito bem. Há colegas, viu, Plínio, que reclama que às vezes o Cresce manda um e-mail dizendo que o governo do estado de São Paulo está alienando imóvel por concorrência pública. Ele reclama. Mas, no fundo, a intenção do Viana é dizer, olha, gente, aqui o estado está vendendo imóvel. Você tem um investidor, o negócio é um bom negócio. Avise seu investidor. Leve para o seu investidor, represente ele nessa concorrência pública, ganhe esse honorário do seu investidor, que é 5%, que imóvel judicial ou na concorrência é 5%, bem como imóvel da Caixa Econômica Federal, ok? Então, quando se fala em concorrência pública, você também tem que entender sobre concorrência pública, não é? Não é só levar o cliente, tem que saber, tem que ler o edital, respeitar o edital na íntegra. Porque senão você pode ser desclassificado. E o seu cliente vai ficar chateado contigo, não é verdade? Então, preste atenção nessa questão, muito bem? Quando você receber um e-mail do Cresce, dizendo que o governo do estado de São Paulo está vendendo imóvel, se ligue, dê uma lidinha pelo menos para saber se vai lhe interessar ou não, se você tem ou não um investidor sobre essa questão. Muito bem? Outro nicho de mercado, correspondente bancário. Tem que ser um profundo conhecedor sobre crédito imobiliário em todos os sentidos. Tem que ser um conhecedor sobre documentação para a montagem do dossiê. Tem que entender do produto do banco para ser um bom correspondente bancário, porque o banco vai querer que você também, tá? Repasse ao cliente cartão de crédito, cheque especial e por aí vai. Tá certo? Então não basta ser um correspondente bancário, tem que entender, porque é o banco que vai estar lhe remunerando. Detalhe importantíssimo,
O correspondente bancário não pode cobrar nada do cliente. Olha, tem correspondente bancário cobrando, exceto se for apenas resgate do fundo de garantia. Que aí o banco não vai remunerar. Você não pode cobrar 2 vezes pelo mesmo serviço. Isso é problema, minha gente. E já estamos chegando no final do nosso programa. E chegou aqui, olha, Pandorra pelo YouTube Sorocaba. A lei diz que o proprietário não pode exigir mais de 3 aluguéis como calção. Mas se o locatário oferecer espontaneamente 1 ano de aluguel adiantado, o locator pode aceitar, firmando isso em contrato. Claro que pode. Aí não é uma garantia locatícia. É que este locatário deve ser uma pessoa preocupada, tá certo? O problema é o seguinte, você vai receber os 2 meses, mas ele vai pagar, tá, o 13ª alocação já no primeiro mês, ele vai pagar, ok? Então, isso é uma espontaneidade, não é uma garantia locatícia, tá certo? Você vai colocar que ele vai pagar adiantado dos 12 aluguéis, nenhum problema, certo, Plínio? Nesse caso, Gilberto, eu que atuo bastante com essa questão da locação e administração imobiliária, eu tenho prestado atenção em algumas jurisprudências que têm sido emanadas pelos mais diversos tribunais, de que o pagamento adiantado ele tem sido motivo de discussão judicial. E muitos juízes não concordam com esse pagamento adiantado. A dica que eu daria à colega nesse caso é que ela verifique muito bem a legislação específica nesse sentido. E que, se for o caso, até que procure aí um colega advogado para que ele possa instruí-la melhor sobre esta questão. Hoje, existem jurisprudências que dividem a opinião dos juízes em relação ao recebimento acima dos 3 meses que estão colocados no Código Civil e na Lei 8.245 a respeito da questão da garantia da caução em dinheiro, que é como chamado. O artigo 37 da Lei 8.245, ele fala bem sobre essa questão. Mas a dica que eu dou, procure um especialista para que você não pegue uma garantia que depois, lá na frente, se houver algum problema jurídico nessa negociação, não seja motivo de que seu cliente seja prejudicado por isso. Portanto, procure um especialista na área do direito civil e imobiliário e se informe bem sobre isso antes de você fazer este contrato. Acautele-se. Olha, gente, sobre essa questão da pergunta aqui do Pandorra, é importante. Ele quer pagar os 12 meses? Vamos resolver esse problema simples. Você coloca 3, ok? Como garantia locatícia, e os outros 9, ele simplesmente adiantou o pagamento dos aluguéis e você dá o recibo para ele. Tá certo? Ok? O que nós não podemos usar é como garantia 12 meses. Aí nós vamos estar infringindo a legislação. Então, para isso é sempre bom consultar um advogado. Como é que eu vou descrever essa cláusula? Não é? Para que eu possa receber esse dinheiro para o proprietário. Mas impede. Isso é a vontade das partes também. Se eu quero adiantar para me garantir que eu tenho dinheiro, por que não? Ué, se você for fazer, por exemplo, aquele tipo de garantia locação, que fugiu da cabeça, título de capitalização. Título de capitalização. Tá certo? Quanto ele vai? Você não vai pegar apenas 1 mês, 2 meses, 3 meses. Normalmente o pessoal vai querer 8, 9, 10 vezes o aluguel. Não é o caso dele. Então você pode sim. Coloca aí 3 como calção da garantia. O 9 ele simplesmente você vai dar o recibo que ele pagou adiantado. Qual é o juiz que vai dizer que não pode? Não existe isso, não. Gilberto, nesse caso, eu até aconselharia que ele usasse essa metodologia que você citou, e citou muito bem, a questão de ele fazer o depósito junto a uma dessas instituições que recebem e promovem o título de capitalização, porque dessa forma ele ficaria totalmente dentro da legislação e não correria o risco de repente, estar pegando aí um juiz que interprete mal, que vá dizer que foi recebido adiantado
aumentado aluguéis e, de repente, tentar punir o proprietário do imóvel em razão disso. Já que o seu cliente está querendo pagar adiantado, então peça para que ele deposite esse dinheiro e pegue o título de capitalização, que vai servir como garantia para o seu proprietário, e ele vai ficar satisfeito porque ele vai ter aqueles 10, 12 meses depositados lá, e qualquer coisa que acontecer no imóvel, seja o inadimplemento, seja a destruição do imóvel, estará garantida por aquele título, né? Existem empresas hoje de vasta experiência no mercado que podem ajudar a você a resolver esse problema. Muito bem pensado essa questão do título, viu, Gilberto? Estamos chegando ao final da nossa edição do Cresce Esclarece desta sexta-feira. Plínio, obrigado por sua participação. Eu é que agradeço. Deixo a palavra aberta aí para você. Eu é que agradeço, Gilberto, a oportunidade aqui dada por você, pelo presidente José Augusto Viana e por todos os colegas que nos ouvem aí pela TV Cresce. Muito obrigado pelo tempo dispensado a nós. Muito obrigado. Pandorra, obrigado por sua participação, todos aqueles que nos acompanham. Aqui nós vamos falar rapidamente do Destroyer pelo YouTube. Esses cursos de especialização é diretamente pelo Cresce São Paulo. Sim, a grande maioria é tudo pelo Cresce São Paulo. Você não paga nada por isso, ok? Entre no site e verifique quais os cursos que estão disponíveis para você. Inclusive o PROES, que é para se cadastrar no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, ok, minha gente? E falando aqui para Pandorra. Pandorra tem imóveis lá em Santos para alugar. Ele quer pagar adiantado? Vê se ele não quer morar lá em Santos, lá que eu alugo para ele assim. Quiser pagar até os 24, dou até um descontinho para ele. Beleza, Pandorra? Ok? Gente, obrigado pela carona. Uma boa sexta-feira, bom final de semana, bons negócios. Já vamos ter o feriado aí na semana que vem. Tá certo? É hora de faturar ou hora de descansar, não é? E estamos aí mais uma vez na próxima sexta-feira. Eu espero você na nossa edição do Cresce Esclarece. Obrigado, beijo grande do coração e até mais.